Pegue a sua Bíblia, por favor, agora comigo, e abra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. O capítulo é o de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Deus abençoe a vida da Gabriela, minha conterrânea, quase vizinha. Deus seja louvado pela sua vida, que Deus continue usando você, em o nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 17, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Capítulo 3, versículo 17. Você que encontrou, diga forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Verso 1 do capítulo 4 agora. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém. Quantos podem dizer amém esta noite? Eu quero falar aos filhos esta noite aqui. Quero falar àqueles que já descobriram, aqueles que já estão tomados da consciência e do poder de serem filhos. Quero falar àqueles que são filhos, mas estão necessitando tomar o poder e a consciência de serem filhos. E também, por que não, falar àqueles que ainda não são filhos. Como você sabe, havia uma comunidade a quem Jesus particularmente irritava: os fariseus. Os fariseus eram uma facção religiosa que se sentia particularmente afrontada e incomodada com o ministério do Senhor Jesus. Não era apenas aos fariseus que Jesus incomodava, mas aos judeus mais tradicionais, em uma maioria, por assim dizer. Quando Jesus expulsava demônios, eles ficavam aborrecidos. Chegaram, por exemplo, a dizer que Jesus expulsava demônios no poder de Beelzebu, um príncipe dos demônios, senhor das moscas. Quando Jesus curava, eles também ficavam irritados e desejavam apontá-lo como charlatão ou como enganador. Quando Jesus ministrava, diziam que sua mensagem desautorizava a lei, burlava a palavra, invalidava a lei de Moisés. Portanto, o que eu quero que você compreenda é que Jesus, como pregador, afrontava-os. Jesus, como homem de milagres, afrontava-os. Mas em nada eles se sentiam tão afrontados, nada despertava tanto ódio neles, como quando Jesus se declarava Filho de Deus. Esta era a condição que Jesus apresentava sobre si mesmo, que mais os deixava aborrecidos, que mais os deixava irados. E não é à toa que isso acontecia. É a Bíblia dizendo, é Deus dizendo, que quando eu e você nos posicionamos, nos comportamos, nos entendemos como adoradores, enfrentamos um nível de retaliação. Quando nos entendemos, quando nos comportamos como profetas, enfrentamos um nível de retaliação. Quando nos entendemos, como nos comportamos, como nos permitimos ser usados por Deus como agentes do seu milagre, como agentes da sua bênção,
Nós despertamos um nível de retaliação, mas em nada o inferno se sente tão afrontado como quando eu e você despertamos e compreendemos a nossa condição de filhos de Deus. Chacoalhe alguém próximo a você e diga: esta é sua condição mais poderosa. Esta é a sua credencial mais temida no inferno. Quando você se levanta como profeta, alguns tremem e temem, mas quando você se levanta como filho, você se levanta como alguém inabalável, você se levanta como alguém cheio da presença do Pai. Filho, filho, você, filho. Aí Jesus, vocês ficam aí se gabando porque dizem ser filhos de Abraão. E se Deus quisesse, até mesmo dessas pedras, Deus suscitaria filhos a Abraão? E digo mais a vocês: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Aí eles: tu não tens nem 50 anos, e como tu dizes que Abraão se alegrou no teu dia? A eternidade do filho, a condição inviolável de ser alguém enviado pelo Pai, a condição inviolável de ser alguém que está no firme cumprimento de um desígnio maior do que ele, o desígnio do Pai. Isso amedrontava os homens. O capítulo 3 é um capítulo de um grande acontecimento. O capítulo 4, um outro grande acontecimento. Sonoplasta, recupera o monitor para mim, por favor, que você abaixou. Deixa ele como estava, por gentileza. Ouça-me. 2 eventos precederam o ministério de Jesus começar. Quantos eventos? Quantos eventos? O primeiro deles foi o batismo. Nós pegamos o texto no finalzinho, versículo 17... Pegamos o texto no finalzinho, e eis que uma voz dos céus dizia, Jesus estava sendo batizado: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. O texto do batismo é lindo, eu sei que você conhece. Jesus entra na fila para ser batizado, João fica admirado e diz assim: eu deveria estar aí, eu deveria ir a ti para ser batizado, e o Senhor está vindo a mim. Jesus diz: eu estou cumprindo todas as coisas. Veja, Jesus não foi batizado pelas mesmas razões que nós somos batizados como um testemunho público da nossa fé e do arrependimento dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado nenhum do qual se arrepender. Seu batismo foi um testemunho do cumprimento de todas as coisas, do seu propósito ilibado em cumprir absolutamente tudo, todas as etapas, todos os estágios, todos os níveis, sem se omitir de nada, mesmo sendo filho de Deus. Quando Jesus é batizado, uma cena maravilhosa acontece. Nós cantamos um hino aqui, que é um hino um hino que reforça muito a nossa teologia. Um hino muito teológico, foi cantado hoje aqui, a respeito da nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E na teologia da Trindade foi cantado isso aqui. Você não percebeu, mas isso foi cantado aqui. Alguém não percebeu, mas esse hino é muito teológico. Agora olhe para cá, porque o batismo de Jesus é um texto que corrobora tremendamente a nossa teologia sobre a Trindade. Quem está aí, diga glória a Deus. Porque a nossa teologia sobre a Trindade, eu digo nossa, eu estou falando uma teologia pentecostal. A nossa teologia sobre a Trindade é uma teologia que acredita em 3 pessoas distintas. 3 sendo um, mas pessoas distintas. Olha o que está acontecendo aqui no texto. A Bíblia diz que o Pai se manifesta distintamente como uma pessoa, através de uma voz que sai do céu e é ouvida na terra. O Filho está agindo distintamente na cena, porque ele está sendo batizado nas águas. E o Espírito se apresenta distintamente na mesma cena, descendo do céu em forma corpórea de pomba, pousando e repousando sobre Jesus. Eles não estão embolados, eles não estão juntos, eles estão separados como personagens distintos, cumprindo um propósito único. Oh, bendito seja o nome do Pai, bendito seja o nome do Filho e bendito seja o nome do Espírito Santo. Quando o céu se abre, Deus Pai dá um brado de lá de cima. Eu digo brado porque eu não consigo ver Deus dizendo isso assim. Não, foi brado, irmão. Este é
o meu filho amado, em quem tenho prazer. Oh, glória a Deus. Você pode repetir após mim, mas vamos fazer um negócio para estrondar isso aqui. Diga: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado e diga assim: é Deus dizendo sobre você isso hoje. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Pois bem, capítulo 4, verso 1, termina o batismo. E o segundo evento que precede o ministério de Jesus começa a se desenrolar. Nós lemos juntos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu quero dizer 3 rápidas coisas sobre isso. A primeira, todas elas muito simples, mas eu quero que você venha comigo em algumas reflexões. A primeira, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Eu estou enxergando aqui claramente algo que salta aos olhos a respeito de um filho. Sempre ele será conduzido pelo Espírito. Ah, mas pastor, está escrito que foi conduzido ao deserto. Pois é. Às vezes alguns lugares para os quais o Espírito nos conduz, nos confundem. Às vezes alguns lugares para os quais o Espírito nos conduz, não temos o discernimento claro, a princípio sobre por que estamos ali, o que estamos fazendo ali, o que Deus tem conosco ali, qual o propósito de Deus para nós ali, aonde a gente se vê. A gente olha para um lado, olha para o outro e se pergunta: como eu cheguei aqui? Não era para eu estar aqui, esse lugar não é para mim. Mas eu vim lhe dizer uma coisa: você é filho, então onde você está agora é a responsabilidade do Espírito de Deus ter conduzido você até aí. Você pode não estar entendendo agora, mas você não está à margem do propósito de Deus, você não está alheio à vontade de Deus, você está no centro do desígnio do eterno, e daqui a pouco você vai entender o que você está fazendo aí. Daqui a pouco você vai entender. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem vai tentá-lo? Quem vai tentá-lo? Quem vai tentá-lo? Veja, a Bíblia diz uma coisa, legisla uma coisa muito claramente. A Bíblia legisla que Deus não tenta ninguém, Deus prova. A tentação é uma tarefa peculiar de Satanás. E muito cuidado, porque provação e tentação, em algum momento do processo, podem parecer parecidas. Parecer parecida foi ótimo, né? Mas, em algum momento do processo, tentação e provação podem ser parecidas. Mas o que nos ajuda a definir cabalmente o que é provação e o que é tentação, primeiro está na origem. A tentação sempre é originada de Satanás, a provação sempre originada por Deus. Satanás sempre terá o desejo de que a tentação lhe arruine, e Deus sempre terá o desejo de que a provação lhe aperfeiçoe. Agora considere a última informação importante: conduzido ao deserto. A experiência de Jesus de ser tentado já era algo definido no cronograma do céu, mas a experiência da tentação não poderia ser desenvolvida em qualquer ambiente, porque o que convalidaria essa experiência era que ela fosse realizada no deserto. Eu vou daqui, você vai daí. O deserto necessitaria ser o ambiente onde Jesus triunfasse sobre Satanás. O deserto necessitaria ser o ambiente onde Jesus demonstrasse comprometimento com o propósito do Pai. O deserto necessitaria ser o ambiente onde Jesus demonstrasse seriedade e comprometimento pleno com o que Deus lhe havia mandado fazer. No deserto, Jesus vai vencer. E vitórias são vitórias em qualquer lugar, mas às vezes Deus precisa que você vença em alguns lugares onde muita gente já perdeu, porque você precisa vencer nesses lugares para erguer um testemunho de que é possível vencer. Quem está aí, diga amém.
Não durma não, que eu sou bom de acertar as coisas nas pessoas assim de longe. Eu tenho uma mira muito boa, então se eu fosse você não testava, porque eu posso acertar alguém com essa toalha aqui, aleluia. Então ouça-me, por favor. A Bíblia então está dizendo que Jesus será conduzido pelo Espírito ao deserto. Sua vitória é necessária sim, é imprescindível sim, mas é necessário e imprescindível que seja no deserto, por uma razão que eu quero muito que você entenda. Porque Deus está desenvolvendo um plano que os discípulos não entenderam, os fariseus vão ficar perplexos, o mundo vai ficar chocado, mas o céu já sabe o que está fazendo. E o que o céu está fazendo? O céu está levantando Jesus. O céu está dando Cristo para esse mundo. O céu está dando a esse mundo a oportunidade de ser filho como Cristo era filho. O céu está dando a esse mundo a oportunidade de ter um referencial de vitória. Não um herói de gibi, não um herói de quadrinhos, não uma referência mentirosa ou mitológica, mas alguém de verdade, de carne e de osso, que venceu a morte, o inferno e o pecado. Aleluia! O que o céu está fazendo? Erguendo um povo, não mais limitado à raça, não mais limitado a ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias, um povo que se constituiria como povo de Deus e filhos do Altíssimo, somente com uma condição: se recebessem a Cristo, reconhecessem o senhorio de Jesus. Mas por que o deserto é importante dentro da concepção desse projeto? Porque os filhos de Israel, o povo de Israel que levava o nome do Senhor, havia fracassado neste lugar, nesse ambiente, nesse deserto. Mas Deus quer levantar um novo povo, um novo Israel, desprendido de raça, de etnia, de sangue, um novo Israel debaixo do sangue do Cordeiro que venceu na cruz. E esse novo Israel não pode ser erguido em cima de um velho referencial de derrota. Esse novo Israel não pode ser erguido em cima do testemunho de um povo que fracassou no deserto e lá pereceu. Jesus envia Cristo, o útero do novo Israel, para o mesmo ambiente e cenário da derrota do velho Israel, o faz vencer lá e erguer um testemunho tão poderoso que hoje eu estou empolgadamente falando que só perde quem quer, só se desanima quem quer, porque você tem para quem olhar. Aleluia. Eu não sei que tipo de testemunho moral seus pais lhe dão, mas eu quero que você acredite que você tem para quem olhar. Eu não sei que tipo de conduta ética você viu na sua casa seus tios terem, seus primos terem, mas eu vim dizer para você que você pode se nortear pelo homem que deu o maior de todos os testemunhos, vivendo 33 anos sobre essa terra, sem nunca se sujar, sem não cometer pecado algum, santo, do alto da cabeça à planta dos pés, e ele me trouxe para te dizer: no poder do meu nome, você também pode. Oh glória! Não, nós não estamos sobre a égide dos heróis desse mundo. Não, nós não estamos construindo ilusões em cima de heróis mitológicos. Não, os nossos heróis não morreram de overdose. Não, nós não somos inspirados em homens imorais. Não, a nossa maior inspiração e nosso poderoso referencial está na pessoa linda, bendita, santa e maravilhosa de Jesus Cristo. Se tem alguém com vontade de glorificar ao nome dele, faça isso agora. Será que você realmente acha que você precisa eleger heróis mitológicos para se sentir forte ou inspirado a vencer? Será que nós precisamos nos inspirar nos gibis? Será que nós temos a necessidade de olhar para a mitologia grega?
Será que nós temos a necessidade de nos inspirar em ídolos da música desse mundo da década de 80, da década de 70, da década de 90, pseudos revolucionários? Ou será que nós entendemos que Jesus está bem perto de nós, seu testemunho nos sustenta, sua história nos empolga, sua vitória nos alimenta? 5 segundos de glória ao nome santo de Jesus nessa casa. Ele entra no deserto e durante 40 dias, quantos dias? 40 dias e 40 noites ele não come pão. 40 dias e 40 noites ele não come pão. Eu avisei no princípio, eu vim pregar algo muito simples para você essa noite. O que eu quero que você tenha no seu coração é uma coisa aqui. O que faz alguém ficar 40 dias sem comer? O que faz alguém sustentar uma decisão durante tanto tempo, a despeito dos tantos sinais que o seu corpo dava de que precisava de comida? Propósito. Repita bem forte essa palavra, ela é linda, diga propósito. Pregador, quem não tem propósito chega aonde? Lugar nenhum. Quem não tem propósito sustenta algo por quanto tempo? Tempo nenhum. Quem não tem propósito é digno da nossa confiança? Não. Quem tem propósito cumpre sua palavra? Não. Quem não tem propósito não tem nada. Você deveria acreditar mais em si mesmo. Quem aqui gosta da história de Daniel aqui? Quem gosta? Quem gosta da história de Daniel? Quem gosta? Você gosta, né? Daniel, ele não comeu os manjares da Babilônia, não é verdade? Não é verdade? Agora, você já leu em algum momento na Bíblia, a Bíblia dizer que o Espírito do Senhor encheu Daniel, tomou Daniel, que o anjo do Senhor apareceu para Daniel e disse: você não vai comer. Em algum momento você já disse, já viu na Bíblia escrito que o Espírito de Deus todo dia ia lá, e não, a Bíblia diz uma coisa bem mais simples do que tudo isso. E Daniel assentou no seu coração. Olha para o seu vizinho e diga: você devia confiar mais no seu poder de decidir as coisas. Você deveria acreditar mais que Deus nos muniu de uma capacidade inata. Deus plantou em nós uma semente. Deus colocou algo dentro de mim, poder de decidir, um propósito e me manter firme nele. Pastor, eu não consigo. É porque você não quer, porque se você quiser, você vai manter esse propósito. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo perigosíssimo, um tempo de volatilidade, de relativismo, onde as pessoas não conseguem se orientar numa direção. O que é que leva as pessoas a dormirem com uma ideia e acordarem com outra? Falta de firmeza nas suas convicções. E eu preciso dizer uma coisa a você: ou você tem convicção sobre a sua fé, ou você vai ser engolido por essa sociedade. Os professores de viés ideológicos, que eu não vou nem citar aqui, porque posso de repente ofender alguém que possa ter o mesmo viés, mas os professores do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior desse país, de determinados viés ideológicos, estão engolindo alguns dos nossos crentes. Alguns dos nossos meninos e meninas, moços e moças, estão passando vergonha dentro das universidades. Sabe por quê? Nunca tiveram firmeza de nada. Nunca frequentaram a escola dominical. Nunca se dedicaram a ler a Bíblia. Nunca quiseram entender a razão da sua esperança. E agora não conseguem defender a sua fé. Estão sendo engolidos por esses professores de ideologias questionáveis. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: levanta-te. 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 Ainda dá tempo de você saber o que você não sabe. Ainda dá tempo de você entender algumas coisas que você não entende. Ainda dá tempo de você formular coisas na sua cabeça e ter respostas para dar.
porque não sou eu que digo que isso é necessário. A Bíblia diz: estejais prontos a responder sobre a razão da vossa esperança. Você acredita? Acredito. Por quê? Não sei, só sei que acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Por quê? Não sei, porque me disseram para acreditar. Propósito, firmeza. O que diferencia algumas pessoas que vão chegar longe e outras que não vão chegar nem na esquina? Hesitação, volatilidade, insegurança. Gente que não consegue colocar um pé na frente do outro. Pregador, você não acha que é cedo demais para falar sobre esse tipo de coisa no congresso de adolescentes? Não, a hora é agora. A hora de fortalecer o caráter cristão é agora. A hora de ter uma mente sadia é agora. A hora de pegar a espada é agora. A hora de tomar o escudo é agora. Só assim nós vamos gerar nessa nação o impacto que o céu espera. Nós não seremos, vocês não serão as presas fáceis engolidas pelas ideologias desse tempo. Vocês não serão aqueles que se mostrarão fracos diante dos debates ideológicos. Vocês se levantarão cheios do Espírito Santo. Eu quero gentilmente pedir a você que está reclinado sobre o ombro de alguém, você que está reclinado sobre uma mochila, você que está fazendo cafuné ou carinho em alguém, com muito carinho eu te peço, por favor, não faça isso agora. Por gentileza, eu peço a você com muito carinho, não faça isso agora. Eu queria muito que você ouvisse o que eu estou dizendo para você. Nós seremos a geração que será levantada com poder nesta terra. Com poder nesta terra. Aleluia. 40 dias, orientado por um propósito, norteado por um propósito. Esse propósito da firmeza, ou da segurança. Aí 40 dias o texto diz, no 40º dia, ele teve fome. Aí alguém olha para o texto e diz assim, uau, Jesus conseguiu ficar 40 dias sem sentir fome. Não é isso que está escrito. Está escrito que ele teve fome no 40º dia. Portanto, é perfeitamente possível, é perfeitamente plausível que ele tenha tido fome em outros dias também, como um organismo normal, porque para você que pode pensar que não, o organismo de Jesus era totalmente normal. Jesus não era privilegiado fisiologicamente. Jesus não tinha nada que o privilegiasse fisiologicamente para ele sentir menos fome, menos sede, menos desejo. Não, ele foi sujeito a todas as mesmas paixões e inclinações que nós. Fisiologicamente normal, como eu e você, como é que você fica 40 dias sem sentir fome? No 40º dia, a fome veio, provavelmente veio no 10º também, no 15º também, no 20º também. Quando o corpo bate na porta e diz, eu preciso disso. Quando o desejo bate na porta do propósito e diz, chega de propósito, ceda o seu desejo. Quando a vontade bate na porta do seu propósito e diz, esse propósito não vai te levar a lugar nenhum, você precisa conhecer algumas coisas nesse mundo. Quando nós começamos a ser assediados por nós mesmos, quando o pior dos assédios brota de dentro de nós, nos visita pela madrugada, nos acorda à noite, dorme conosco, acorda conosco, uma luta interna, uma briga, uma batalha, e a gente tentando vencer, e o desejo querendo nos consumir, e o Espírito querendo prevalecer. Oh, glória. Nós somos condicionados a uma mentalidade. Você quer ver? Qual é o único jeito de se matar a fome? Vamos de novo. Qual é o único jeito de se matar a fome? Pregador, aonde está esse condicionamento que o senhor está dizendo? Está aí. Nós somos condicionados a pensar que o único jeito de silenciar a voz do nosso desejo é dando ao nosso corpo aquilo que ele quer. Nós somos condicionados a pensar isso. Mas a verdade é que não é bem assim. Eu vou lhe provar que não é só a comida que mata a fome. Eu vou lhe provar lhe fazendo outra pergunta. Quem aqui já ficou com tanta fome que perdeu a fome de tanta fome que teve? Levanta a mão. Levanta bem alto, bem alto. Eu quero que você olhe ao redor e eu te pergunto agora, é só comida que mata a fome?
ou permanecer no propósito também cessa a voz do desejo. Eu quero que você acredite numa coisa: convenções sociais, convenções morais, ideologias carnais, esse mundo quer que nós mergulhemos no prazer, nos envolvamos com prazer, quer que nós demos ao nosso corpo tudo aquilo que o nosso corpo pedir. Nós estamos vivendo o princípio de dias amorais, eu nem diria imorais, eu diria amorais, onde os indivíduos se mostrarão desprovidos de senso moral, entregues aos seus deleites, capazes de fazer qualquer coisa para saciar a vontade do seu corpo. Mas no meio desses dias, dentro dos desertos, os filhos estarão firmes do céu propósito. $40 dias. Quantos dias? Quantos dias? Vem Satanás. Imediatamente no dia, exatamente no dia em que a fome se apresenta, o diabo vem de carona. Você conseguiu entender que o diabo não apareceu nos dias da saciedade? Ele não apareceu nos dias onde a gente estava muito convicto. Ele não apareceu nos dias onde a gente estava muito forte. Ele apareceu nos dias da fome. A bandeja nunca poderá te ser oferecida num dia onde você não está com o apetite aberto. Satanás só apresenta suas bandejas em concordância com o tempo das nossas demandas. Alguém ainda está por aí para dizer amém? No 40º dia, a Bíblia Sagrada diz que vem o tentador. O diabo se apresenta, olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Repare a presença de uma palavra monossilábica de 2 letrinhas, porém, embora pequenina, muito poderosa. A palavra se. A palavra se tem o poder de subordinar toda uma frase. A palavra se, quando entra, todo e qualquer tipo de afirmação e de conclusão saem. No se não reside a certeza. No se não reside a conclusão. No se só reside a dúvida, a imprecisão, a incerteza. Portanto, perceba, Satanás vai tentar mostrar a Jesus logo depois disso os reinos da terra. Satanás vai tentar Jesus a lançar-se do pináculo do templo. Mas antes de que Satanás mostre qualquer coisa a Jesus, ou o leve a qualquer lugar, Satanás travará uma batalha mental. Uma batalha aqui. E esta batalha mental começa a ser travada com a presença de uma palavra pequena, mas muito destrutiva. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Muito fraco. Qual é a palavra? Se tu és o Filho. Não que eu acredite, não que eu tenha certeza, mas você diz, testemunha isso, deixa os fariseus desesperados, os judeus ortodoxos querendo tirar os cabelos da cabeça. Se tu és o Filho, imprecisão, desejo de colocá-lo em instabilidade de certeza e de convicção. Agora, considere uma coisa linda que eu preciso dizer para você. Vamos nos lembrar do que aconteceu no versículo 17 do capítulo 3, quando Jesus estava nas águas do Jordão para ser batizado. A Bíblia diz que eis que uma voz veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. 40 dias e o diabo, se tu és. 40 dias atrás Deus disse, é. 40 dias depois o diabo, se. Mas 40 dias antes o Pai tinha dito, é. Ou você se decide hoje,
Ou você hoje pega uma palavra e segue ela, ou você vai ficar no meio da dúvida e do caminho. E eu não sei você, mas eu já decidi. Eu fico com o que o Pai disse sobre o Ramandaramachaya. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Nessa noite de sábado, Satanás vai tentar te desestabilizar, minar tua fé, mas eu me lembro o que Deus disse sobre mim. Quem mais se lembra aqui? Quem mais se lembra aqui? Quem mais se lembra? Você não vai me desestabilizar, Satanás. Sabe por quê? Porque eu me lembro o que Deus disse sobre mim. Você não vai fazer com que eu fique aqui, será que sou, com crise de identidade, oscilando na minha consciência. Eu tenho memória do que Deus disse sobre mim. Quem é que está fraco, pregador? Quem é desmemoriado? Porque se você tivesse memória, você se lembraria das promessas. Pregador, nunca um profeta disse nada para mim. Abre a Bíblia e vai ler, a boca de Deus está aberta. Pega a mão de alguém que está do teu lado, acorda ele e diga: você ou você fica com o de Deus, ou embarca no si de Satanás. Eu prefiro ficar com o que Deus disse sobre mim. Pregador, o senhor não está entendendo não. Tem muita gente dizendo sim. Você não está entendendo não? Minha família toda está dizendo sim. Não, você não está entendendo não. Os colegas todos estão dizendo sim. Não é a quantidade de gente que diz, é quem disse. Vou tentar de novo. Não é a quantidade de gente que diz, é quem está dizendo. 1000 pessoas disseram sim. Você tem um de Deus? Fim de questão. Você está impressionado com o volume das críticas. Você está impressionado com o volume das palavras de descrédito. Mas Deus me trouxe para te lembrar de uma coisa. Você só precisa que eu diga algo sobre você. Levanta a tua mão em nome de Jesus, abre a tua boca. Por alguns segundos só quem tem uma palavra de Deus exalte o nome dele. Por alguns segundos só quem tem uma palavra de Deus bendiga. Não estou caminhando firme porque sou presunçoso. Estou caminhando firme porque tenho uma palavra. Não estou caminhando firme porque penso que sou melhor. Estou caminhando firme porque eu sei que eu tenho uma palavra. Se você não estava lá no Jordão, e se você não ouviu o que Deus disse, você perdeu. Pois eu ouvi e acredito no que Ele disse. Isso é uma batalha. Isso é uma batalha franca, aberta. É Satanás de um lado dizendo sim, e o Pai dizendo Eu quero que você acredite em algo que eu vou dizer a você. Durante esses 40 dias, meu coração e o Espírito me diz, não teve um dia que Jesus não se lembrasse daquela voz. Este é. Pregador, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você precisa dormir, lembrando-se e repetindo de tudo que Deus disse sobre você. Estou dizendo que você precisa acordar, lembrando-se e repetindo de tudo que Deus disse sobre você. Eu estou dizendo para você que essa mensagem não pode sair da tua vida na esquina. Estou dizendo para você que essa mensagem não pode ir pelo ralo do teu coração. Eu estou dizendo que você precisa guardar esse dia de hoje, não como o dia que eu estive aqui, mas como o dia que Deus trouxe alguém aqui para te dizer: você é meu filho amado. Se tu és o Filho de Deus, eu dou a você a chance de provar.
Se tu és quem tu dizes que és, eu vou te dar a oportunidade de provar. Manda que estas pedras se transformem em pães. Eu não quero falar agora sobre as pedras nem sobre os pães. Eu quero falar só sobre isso. O que, pregador? Sobre ter que provar. Veja a petulância de Satanás. Ele entra no deserto sem ser convidado. Aborda Jesus. Questiona quem Jesus é e formula um meio de Jesus provar que ele estava errado. Mas isso é marra demais, irmão. Mas por que é tão importante que você considere o que eu estou lhe dizendo? Porque assumir o comprometimento de provar que você é, colocará sobre você um jugo impossível de você carregar. Assumir o comprometimento de provar para alguém o que você é, retirará de você algumas das coisas mais lindas que você tem: espontaneidade, naturalidade. Porque ouça-me, alguém vivendo a vida em esforços constantes para provar o que é alguém que nunca acreditou de verdade ser coisa alguma. Todo esforço para se provar que é um esforço ingrato. Ouça isso. Todas as vezes que você se imbui dessa tarefa de provar que ouça-me, é um esforço ingrato. Você vai tentar e nunca vai conseguir. Porque veja, as pessoas vão acreditar no que você não é mediante os seus esforços para provar, é mediante seus frutos mais espontâneos e naturais. Por que a Bíblia diz que você conhece uma árvore pelos frutos? Por quê? Porque o fruto não é algo que a árvore se esforce para ser ou para dar. O fruto não é objeto de algo mecânico, ensaiado. O fruto é uma produção natural, repita após mim, natural e espontânea da árvore. Essas pessoas vão acreditar no que você é quando você começar a agir com tanta naturalidade e espontaneidade, que o testemunho sobre o que Deus fez de você exalará com total naturalidade e espontaneidade. Eu estou falando sério com você. Não coloque esse jugo sobre os seus ombros. Viver a vida tendo que provar para as pessoas quaisquer coisas que sejam, é um exercício cansativo, exaustivo e ingrato. Existem pessoas que o que você vê elas fazendo não é o que elas são, é o que elas ensaiaram em casa como esforço para provar que são inteligentes, são intelectuais, são espirituais, bons cantores, bons pregadores, bons líderes. De maneira que muito do que a gente vê é apenas a encenação de alguém que está inflamado pelo desejo de provar, enquanto do outro lado o filho está dando os frutos daquilo que é. Quantos estão me ouvindo ainda nesta noite? Levante a mão em nome de Jesus. Olhe para o seu vizinho e diga: você não precisa provar nada. Diga: liberte-se desse jugo, tire essa responsabilidade dos seus ombros, vá ser o que Deus te chamou para ser, e os frutos vão dizer tudo. Eu tenho talento, tenho que provar. Eu sou inteligente, tenho que provar. Eu sou sério, tenho que provar. Eu tenho uma promessa, tenho que provar. Eu sou intelectual, tenho que provar. Eu sou espiritual. Não, você não tem que provar nada. Você só tem que ser. Fluir, necalamancho, orimi cantaramanara cantaramagaraba, orimi cantaramasuriandalemagaia. Você é sério? Você é zeloso e comprometido com as coisas de Deus? Então deixa isso fluir. Você é espiritual?
Então flua na sua espiritualidade. Você é intelectual? Flua na sua intelectualidade. Você é inteligente? Flua na sua inteligência. Não programe a hora de abrir a torneira para provar que tem água. Deixa fluir. Quem está aí, diga amém. Já começa a encerrar. Se tu és o Filho de Deus, vou te dar uma chance de provar. É muito abuso, irmão. Manda que estas pedras se transformem em pães. Se você mandar essas pedras se transformarem em pães, eu acredito que você é filho. Jesus olhou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus nunca foi de ficar de conversa com o diabo. Jesus nunca foi de ficar dialogando, travando. Não. A resposta de Jesus foi sucinta, objetiva. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Mas eu quero conduzir você a pensar uma coisa. É um deserto, ok? Só tem pedra nesse deserto ou tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem areia, tem uns galhos de árvore caídos por lá. Tem uns fósseis de animais por lá, sim ou não? Sim ou não? Aí o diabo olha e diz assim: se tu és o Filho de Deus, como você está com fome, como teu corpo está pedindo uma coisa, como teu desejo está clamando por algo, como teu ministério precisa de algo, como tua vida afetiva precisa de algo, então mande que estas pedras se transformem naquilo que você precisa. Mas aí eu olho e me pergunto, por que é que Satanás não diz, mande que a areia se transforme em pão? Por que ele não diz, mande que aquela folha se transforme em pão? Por que ele não diz, mande que aquele galho se transforme em pão? Ele diz assim, mande que estas pedras. Porque veja, nem as árvores, nem os galhos, nem a areia, nem as folhas, nem os fósseis, nada disso tinha uma estética de pão. A única coisa naquele deserto que possuía a estética, a forma de um pão, só a pedra possuía a estética do pão. Então olha, eu quero que você entenda uma coisa. Veja o que Satanás quer fazer, porque você precisa entender que ele continua querendo fazer esta mesma coisa. Qual? Nos iludindo acerca das coisas que são esteticamente parecidas com aquilo que precisamos, com as coisas que têm a forma daquilo que sonhamos, mas tem a essência diferente. Mas se você olhar para algo que já se parece com o que você precisa, e for convencido a pensar que se você orar, Deus transforma e fica igualzinho o que você precisa, você cai num laço maior do que você possa imaginar. Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque eu vou lhe dizer agora, porque alguém nessa hora vai fingir que não entendeu, mas eu vou te ajudar. Sabe o que Satanás quer? Que você olhe para as coisas e para as pessoas que têm a estética do que você deseja, e comece a travar batalhas para que Deus transforme. Ah, Senhor, transforma ela. Ah, Senhor, transforma ele. Ah, Senhor, isso aqui é uma imundície só, mas transforma isso aqui numa coisa boa para eu poder entrar tão perto da minha casa. Só que Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Nesse deserto, eu não mostro a você minha fidelidade transformando nada. Nesse deserto eu mostro a você a minha fidelidade trazendo até você pronto. Veja bem, eu disse para você que Jesus não gostava de ficar conversando com o diabo. Então a resposta de Jesus foi objetiva: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas só quando Jesus saiu dali, pouquinho tempo depois, Jesus explicou melhor por que é que ele não transformou as pedras em pães. Foi, pregador? Foi. Ele parou um dia, olhou para uma meia dúzia de gente e falou assim: ei, vocês são pais, né? Somos. Então me responde uma coisa aí. Se o filho de vocês pedir um pão,
Qual é de vocês pais que vão dar uma pedra? Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Pregador, não entendi. Vai entender agora. Satanás, não transformo pedras em pães, porque o meu Pai não me dá pedras para que eu lute, para que elas se tornem em coisas melhores. O meu Pai me dá pães prontos, respostas prontas, vitórias prontas. Eu tenho uma palavra de Deus para essa noite. Não se apressa, não se precipita, vai chegar pronto. Aleluia. Pregador, mas então o senhor está dizendo que Deus não transforma? Não foi isso que eu disse. Deus transforma. O que eu estou dizendo é que você não precisa entrar nessa guerra. Pregador, o senhor está dizendo então que Deus não transforma pessoas? Não. Eu só estou dizendo que você não precisa entrar nesse tipo de batalha, porque você não sabe como ela é sangrenta. Pergunte para alguém. Pergunte para uma mulher, pergunte para um homem que não teve escolha, que chegou até a presença de Deus trazendo suas pedras, e teve que clamar a Deus para que elas se transformassem. Pergunta para ele se essa é uma luta fácil. Pergunta se elas estão tendo gosto e prazer em ter que ficar clamando pela transformação de alguém todo dia, trazendo foto, orando incessantemente. Então me ouça, você não precisa entrar nessa guerra. Porque se você entender o poder que você tem como filho, você não vai comprar esse tipo de briga e entrar nesse tipo de confusão. Você vai entender que no final do deserto, o que Deus preparou para você não pende de transformações, mas já está pronto, 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 pronto. E estava mesmo, pregador? Estava. Porque você sabe como é que essa história termina? Termina assim: então Satanás saiu da sua presença, e vieram os anjos. Os pentecostais já chegaram ou eles só vêm domingo? Vou tentar de novo. E vieram os anjos do Senhor e o serviram. Pregador, tinha o que nessa bandeja? Mistério? Manto? Nada. Tinha pão que não precisa de guerra. Pão que estava pro rabacatai, oribicataramachandaramagaia. Se tu és o filho, manda que estas, eu estou pregando para você e de repente eu te digo, este microfone, para onde você vai olhar? Para onde? Vamos de novo, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou pregando para você e eu digo assim, porque este microfone, para onde você vai olhar? E se eu disser, porque esta toalha, para onde você olha? Quando eu digo esta, eu capturo o seu olhar na direção que eu quero. Satanás está do lado de Jesus dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, manda aqui estas pedras. O que Satanás quer? Que Jesus olhe para as pedras. Porque quando você olha para as alternativas que o diabo te apresenta, você deixa de olhar para os anjos e as bandejas no final do deserto. Eu vim aqui dizer para alguém, Ele quer que você pense que você não tem outra opção. Ele quer que você pense que você tem que decidir tua vida emocional e sentimental agora. Senão vai ser tarde demais. Então entrega teu coração agora. Faz o que ele está pedindo agora. Faz o que ela está pedindo agora. Porque Satanás capturou teu olhar na direção que ele queria. Ele te fez perder a perspectiva da promessa. Ele te fez viver uma vida provando ou tentando provar que era, ou que tinha alguma coisa, que tinha uma chamada, e olha você perdido, olhando para onde o diabo queria que você olhasse. Mas eu vim aqui como profeta de Deus
para declarar: está quebrado todo o aprisionamento da tua visão. Levanta a tua cabeça. Lá no final do deserto, a promessa te espera. Porque você é filho. Porque você é. Ô Gabriela, vem se encaminhando para você cantar mais uma canção. Porque você é muito fraco. Porque você é. Acorda o teu vizinho, lembra ele, diga: você é filho. Filho não olha para onde o diabo quer. Filho não permite seu olhar ser capturado na direção que o inimigo quer. Filho quebra as prisões do olhar e da sedução. Levanta os olhos e enxerga que no final do deserto, os anjos do Senhor estão posicionados com uma bandeja. Ou eu já vi alguém levantar a mão aqui na direita. Levanta a mão bem alto e receba o que eu vim de Deus profetizar sobre a tua vida. Mantenha-se firme, mantenha-se de pé, mantenha-se convicto, mantenha-se na direção que Deus te deu. Você é filho, essa é a sua identidade mais poderosa, sua credencial mais temida no inferno. Você é filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho, olha para mim, irmão. Deus come comida. Deus come comida. Deus é espírito. Eu te pergunto, você tem prazer quando come? Tem? Não, pastor, eu como só para viver. Você tem prazer quando come? Você tem prazer como come? Pois Deus não tem prazer quando come, porque Ele não come. Quando você está com muita sede e bebe água, você tem prazer quando bebe água? Pois Deus não tem esse tipo de prazer, porque Ele não bebe água. Um dia que você acorda assim, vê um dia muito bonito, ou então um pôr do sol muito bonito, você sente prazer nesse tipo de visão? Pois Deus vê isso todo dia, toda hora, a eternidade inteira. Isso não dá prazer a Ele. Eu quero que você entenda que Deus, como Espírito, não tem prazer na comida, não tem prazer na bebida. Só existe uma fonte que dá prazer ao coração de Deus. Deus não sente prazer quando compra roupa igual eu e você. Deus não sente prazer quando calça sapato novo igual eu e você. Deus só tem um jeito de sentir prazer quando olha os seus filhos sobre a face da terra. Então você tem uma razão pelo menos para encher teu peito de alegria e tua boca de cântico. Você é a razão do prazer de Deus. Guarda isso no teu coração. Por que, pregador? Porque isso vai te ajudar. A quê? A não se envolver e não se entregar aos prazeres deste mundo. Porque Jesus foi tentado, e tudo que Jesus foi tentado envolvia prazer. Prazer de comer, prazer de sentir-se seguro se jogando de um pináculo, prazer de ter os reinos da terra aos seus pés. Só que ele negou 3 tipos de prazer, porque ele sabia que entregar-se a esses prazeres faria com que o Pai perdesse o prazer nele. Então eu prefiro negar-me um prazer e ter o prazer de saber que Deus tem prazer. Vai ficando de pé do teu lugar. Nós somos a geração que dá prazer ao Senhor. Nós não seremos aqueles que farão o Espírito de Deus chorar. Nós seremos aqueles que farão o céu se alegrarem. O meu
meu Pai tem olhos como de fogo. Liga teu pensamento no céu. Sua voz é como a de um trovão. Ele está aqui entre nós. E o meu Pai, a própria força, nunca é vencido. Hey! Ele é Pai de órfãos. E seu banquete está posto para quem o recebe. Meu Deus! E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Aleluia. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom. Por que você está de boca fechada ainda? Pai é bom. Abre a tua boca e Eu não glorifique. sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Oh, choramatarama. O meu Pai é bom. Dê glórias a esse Pai. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei. Pregador, eu quero assumir um compromisso de consagração e de propósito diante de Deus. Eu sinto Deus me chamando a um tempo de comunhão. Eu sinto Deus me chamando a um tempo de intimidade. Eu olhei para onde não deveria olhar, mas eu estou aqui nesse Conadete para dizer para o meu Pai: o meu coração é teu, meu Pai. A minha vida é tua, meu Pai. Ou eu vou viver para te agradar cada dia da minha vida. Começa a sair do seu lugar e vem aqui no altar. Quem tem um compromisso para assumir com Deus? Pregador, eu sinto Deus me chamando a um tempo de maior intimidade. Eu sinto Deus me chamando a um tempo de maior renúncia. Eu sinto Deus me chamando a um tempo de propósitos. Não se assusta não, porque Deus vai renovar aqui. Vem, vem, vem. Eu quero agradar meu Pai. Vem, vem. Chama Bocotorimica. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. E 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 o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu. Chega dessa vida de quebrar propósito todo final de semana. Chega dessa vida de um dia estar muito espiritual, outro dia estar na carne. Chega. Deus me trouxe aqui para te dizer: você pode assumir um propósito e ser diligente com Ele, fiel com Ele. Satanás não vai brincar mais contigo, se andar mais com você. Chegou a hora de um compromisso, chegou a hora de uma postura, chegou a hora de fidelidade. Seja cheio do Espírito que te sustenta, seja cheio da presença que te guarda. Seja cheio da unção que te sustenta. Abra a tua boquinha agora, moço. Abra a tua boquinha agora, moça. Começa a adorar o nome do teu Pai. Vai adorando o nome do teu Pai. Nós vamos dar prazer ao nosso Pai, alegrar o coração do nosso Pai. E o meu Pai é bom, bom.
outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. E o meu Pai é bom, eu não sei. Levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Repita assim comigo: eu firmo. Não, som por favor, meu querido. Diga bem forte: eu firmo. Muito fraco: eu firmo um compromisso. Não, tá horrível, vai de novo. Eu firmo um compromisso diante do meu Pai. Nenhum prazer vai me vencer. O meu maior prazer é saber que o Pai, de novo diga, é saber que o Pai tem prazer na minha vida. Oh, você não vai entristecer o Espírito. Você não vai entristecer o Espírito. Deus terá prazer em você.